Olá, hoje eu trouxe aqui para vocês uma carta do Mahalila, que é uma carta muito pouco entendida e que poucas pessoas fazem referência a ela. O desenho dessa carta é este aqui. Foi um desenho escolhido por mim para representar a casa 1. A casa 1 do Mahalila, o início, onde começa o jogo. Mas quase ninguém para refletir o que significa na nossa vida início. E nós passamos batido por isso, ou melhor, passamos sem consciência e não conseguimos perceber direito o que significa iniciar alguma sessão, alguma questão, algum evento, alguma situação na nossa vida. Então, essa casa aqui, no Mahalila, ela é representada pelo cosmos, dizendo, né, que aqui começa tudo no mundo manifesto, aqui começa uma manifestação. Então nós saímos dessa casa quando nós tiramos o número 1 no dado. 1 no dado. Quando você tira 1 no dado, você coloca o seu representante lá no tabuleiro, na casa 1, que tem esta imagem relacionada à casa 1. O que significa iniciar? No tabuleiro significa que seu jogo começou e a partir do seu jogo de dados, você inicia ali o seu processo. Mas quase ninguém presta atenção no que significa essa casa 1. O que significa iniciar algo na nossa vida. Então, nós sempre temos a oportunidade, porque antes de estar na casa 1, o seu peão estava lá na casa 68, aguardando o momento de iniciar. Então, antes de iniciar o jogo, você coloca lá o seu peão na casa 68 da consciência cósmica, do mundo que não ainda se manifestou. E na hora que algo acontece, no nosso caso aqui, quando eu jogo o dado e cai o número 1, eu saio da casa 68 e vou para a casa 1. Simbolicamente, o que isso significa? Tudo que estava ali na casa 68, antes da manifestação, está aguardando uma oportunidade de manifestar-se. E ali nós temos algumas situações que são manifestações que aparecem na nossa vida, de situações que dependem aparentemente de nós ou não. Mas eu quero falar das que dependem de nós. Porque das que não dependem, das intercorrências, das situações que surgem na nossa vida e que nós não temos nenhum controle, elas são situações que vieram por alguma questão ou kármica, ou nossas questões de aprendizado, da nossa alma, da nossa essência, que quer uma experiência nesse sentido, que a gente vivencia isso. Não foi, aparentemente, não foi você quem escolheu essas situações, elas acontecem. Mas para muitas situações, e é dessas que eu gostaria de falar, porque aí há uma grande reflexão, nós podemos ou não entrar em algumas situações. Mas quando nós entramos na situação, ou seja, quando o nosso dado já está na casa 1, ele tem um tabuleiro a percorrer. Isso é simbólico, é na vida. Quando nós começamos qualquer situação, ela percorre um caminho e que muitas vezes você não tem controle. Então, isso significa atenção e consciência para tudo aquilo que ainda não começou. É muito importante que a gente preste atenção nisso, porque nós podemos evitar muitas coisas que poderiam se desenrolar de uma maneira que você não tem controle. Na verdade, tudo se desenrola. E para explicar isso com clareza, eu quero dar exemplos, porque é muito importante que a gente entenda isso. Então, vamos imaginar que você está com muita raiva de alguma situação qualquer que frustrou você. Então, você está chateado e você é reativo naquela situação. Você causa algo, você começa um processo onde você, por uma atitude reativa, você inicia um processo. Então, aquilo que você inicia tem sempre um tabuleiro para percorrer e você não sai desse tabuleiro até adquirir consciência. A única saída do Mahalila é a casa 68. Não é o término do jogo quando eu estou jogando que eu posso terminar antes. O jogo, uma vez que você está dentro dele, você só sai desse jogo na casa 68. E você pode ficar ali muito tempo processando aquilo que você precisa compreender até que você tenha consciência. Então, se eu inicio um processo, se, por exemplo,
eu dou uma resposta atravessada, se eu faço algo que não deveria fazer, que causa um problema para alguma pessoa, alguma situação, porque eu fui reativo, você mesmo que se arrependa, mesmo que você diga, eu não deveria ter feito isso não muda o fato que o evento ele vai sozinho, as situações acontecem sozinhas. Então nós já passamos por isso, todas as pessoas possivelmente têm experiência própria em relação a isso, que você poderia ter dito, não dito alguma coisa, ou você poderia ter dito alguma coisa na hora certa e passou sem consciência e ali algo iniciou por causa de uma ação sua inadequada. Então, o início é uma casa que a gente tem que trazer para a vida, refletir sobre isso, refletir sempre ao tomar qualquer ação. A lei inexorável dessa existência é a lei de ação e reação. Então, para cada ação, nós temos uma reação e esta reação, ela se desenvolve, se desenrola sozinha. Você não tem controle sobre a sua reação, sobre a reação da ação que você iniciou. Então, pode ser em relação a qualquer assunto da sua vida. Se você inicia um processo, você faz algo que sem consciência alguma, não importa que você não tinha consciência, esta ação ela começa a criar um movimento reativo e que vai impactar você lá. E o fim dessa situação é quando você adquire a consciência cósmica, mas isso tem muitas subidas e descidas. Então nós podemos ficar muito atentos para evitar ações inconscientes, para evitar fazer as coisas de impulso, para que aquilo que você fez de impulso, sem consciência, não cause tantas reações, não cause tantas leis reativas, tantos desenrolares que vão causando consequências que depois você não tem controle. Então, muita atenção. E é isso que essa casa do início quer dizer para nós, embora ali no jogo ela represente algo que já começou e que você está disposto a ver as consequências, porque você já está fazendo uma pergunta sobre isso. Ou você está perguntando antes para que você tome decisões mais conscientes para não iniciar um determinado processo.